Irmãos, nós vamos trazer nesta manhã e à noite também falaremos sobre isso. O ponto central das duas mensagens deste domingo é a volta de Jesus. Essa geração nova nos últimos 20 anos principalmente, vocês perceberam que, com exceções de igrejas bíblicas como a nossa, pouco se fala da volta de Jesus. Na verdade, as canções, a grande maioria das canções que fazem sucesso no mundo religioso, pouco se fala nisso. Quando comparamos as canções deste tempo com os hinos do cantor cristão, por exemplo, é uma diferença muito grande. Os hinos do cantor cristão nos remete sempre para a volta do Messias, para a volta de Jesus. E esse tema é extremamente relevante para a igreja, porque essa é e deve ser a nossa maior expectativa. A volta de Jesus para quê? Para nos buscar e nos levar para vivermos eternamente com Ele. E nos últimos tempos, uma teologia surgiu, uma teologia da prosperidade. Agora os coaches, nos últimos 10 anos, muitos coaches, e na internet estamos cheios desses, que pouco se fala sobre isso, e pouco instrui, e se fala muito no tempo presente, nos milagres dos dias de hoje, nas necessidades humanas e temporais, que são importantes, mas não são as mais importantes. O mais importante é pregar o Evangelho, dizer para todos aqueles que não creem que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta do pecado, só Jesus Cristo, Ele é o único caminho para a salvação. E também lembrar todos os dias que um dia esse Jesus que te salva, que te salvou e que vai salvar ainda aqueles que você ama, aqueles que você tem evangelizado, esse mesmo Jesus promete que vai voltar para buscar a sua igreja, buscar a cada um de nós. Portanto, nesta manhã, eu quero, com o tema Esperar no Senhor, que é diferente de esperar o Senhor. Esperar o Senhor é estático. Esperar no Senhor é esperar em atividade, em fé, servindo a Ele. E eu quero ler Lamentações com os irmãos, Lamentações 3, de 21 a 26, onde o nosso autor, acredita-se que o autor Jeremias escreveu este texto maravilhoso. Quero trazer à memória, vamos ler juntos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Até 26. Irmãos, bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Lamentações se trata de uma poesia, um texto fúnebre, escrito por Jeremias aproximadamente 585 a.C. É um livro de lamentações. Relata a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, mas não foi qualquer destruição, não foi qualquer invasão, mas foi uma invasão com muita brutalidade, com muito escárnio, com muita humilhação e torturas físicas e psicológicas para o povo de Jerusalém, e a quem sobreviveu, a espada permanecia ali sofrendo. Não se escandalize, mas para vocês entenderem o teor deste texto de Lamentações, Jeremias ali viu mulheres sendo estupradas, meninas sendo estupradas, presas e levadas como escravas para serem vendidas e revendidas. Viu ali homens, jovens, velhos, mulheres sendo assassinados brutalmente, sem piedade nenhuma. Jeremias estava vendo na cidade de Jerusalém a total destruição dos muros, dos portões queimados, as casas que já estavam em ruínas, o templo que já não existia mais. Jeremias estava vendo ali corpos apodrecendo,
corpos que chamamos do povo de Deus. Jeremias estava numa cidade totalmente destruída, um cheiro de podridão, um cheiro de derrota, um cheiro de humilhação. O que Jeremias via e sentia era miséria. Aqueles que sobreviveram e permaneceram na cidade viviam em plena miséria, sem comida, sem água, sede, fome, frio, nudez. Era esta cidade ao qual Jeremias tinha o contexto de olhar, viver. Dizem alguns autores que algumas mães pegavam seus filhos menores, mortos ou vivos, não se sabe muito bem, e cozinhavam seus filhos para alimentar aqueles da família que ainda precisavam sobreviver. Tamanho é o drama da cidade destruída. Tamanho era o drama de Jerusalém. Tamanho era o drama daquilo que Jeremias estava olhando. Tudo isso porque um povo rebelde, durante 40 anos, Deus levantou Jeremias para pregar o evangelho, para que aquele povo que pertencia a Deus se santificasse. Jeremias, durante 40 anos, sem parar, insensavelmente pregando o evangelho do arrependimento e fé. Tudo que o povo precisava fazer era reconhecer os seus pecados, se arrepender de seus pecados, pedir perdão de seus pecados, se santificar, voltar o seu rosto, o seu coração para o Senhor. Mas durante 40 anos, o povo não se lembrou de Deus. E não foi Deus que puniu aquela nação, Deus apenas se retirou, tirou a sua presença santa de Jerusalém, e ali os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus entraram e destruíram e criaram toda esta mazela. Este é o contexto. Ali dentro existiam os arrependidos e confessos como Jeremias, que continuavam, apesar de todo o caos, continuavam olhando para o Senhor e servindo ao Senhor, ao ponto de Jeremias escrever em meio a todo esse caos: bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o busca. Nós vivemos, irmãos, hoje um mundo que foi castigado por Deus devido ao pecado do homem. A mesma desgraça, a mesma falta de graça que aconteceu com Jerusalém, aconteceu com o mundo onde nós vivemos. O pecado de Adão, o pecado de Eva, fez com que Deus lançasse maldição sobre o mundo. Nós não vivemos em um mundo onde é o mundo criado por Deus, a perfeição de sua glória, com toda a beleza que nós tínhamos no Éden. Deus, ao lançar a sua maldição, lança a maldição sobre a serpente, lança a maldição sobre Eva. Ao invés de lançar a maldição sobre o homem Adão, ele desvia a sua maldição do homem Adão e lança a sua maldição sobre a terra. Portanto, a terra em que você vive, a terra em que nós vivemos, é uma terra amaldiçoada por Deus. Por mais que nós ainda encontremos lugares tão lindos, quem pôde passear, ou vai passear ainda, ou passeia e ver lugares tão lindos, lindos. O mundo, ele tem lugares excepcionais onde você para olhar e deslumbrar, mas isto não é nada comparado ao mundo criado por Deus antes do pecado. Portanto, nós vivemos em uma Jerusalém, num mundo assolado, assim como Jerusalém. E, portanto, nós devemos esperar o Senhor. Mais que isso, nós devemos esperar no Senhor. Jesus nos afirma que neste mundo castigado por Deus, nós, servos do Senhor, passaríamos por muitas aflições. Mas o mesmo Jesus nos diz o quê? Tenham bom ânimo. O mesmo Jesus nos avisa ou nos anima, mandando a cada um de nós, cada um, a igreja individual, ter bom ânimo, pois venceríamos e vencemos sim todas as aflições deste mundo. E este mundo, como é um mundo amaldiçoado por Deus, mas ao mesmo tempo que é amaldiçoado, Jesus continua guardando, trabalhando e cuidando. Mas este mundo, a Bíblia diz que jaz o maligno. Deus, em Cristo Jesus, permite que os principais e potestades façam essa bagunça que nós estamos vivendo no mundo. O mundo está bagunçado. Vivemos uma geração, por exemplo, que quer tudo no imediato. E isso interfere diretamente a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Uma geração, e eu sou um desses,
E aí eu confesso aos irmãos um pecadinho. Quando alguém manda mensagem para mim, nós temos um e-mail e 2, não é no WhatsApp, não é isso? Eu dificilmente ouço teu mensagem no 1, tá? Geralmente é no e-mail. E tem alguns irmãos que falam tão devagar que eu preciso colocar no 2, e aí quando eu coloco no 2 parece que está no 1. Mas nós somos ansiosos. Esperar um sinal fechado, ficar ali 1 minuto, 1 minuto e meio, para nós motoristas é uma angústia. Nós queremos e gostamos, irmãos, de respostas rápidas. Já conversou com alguém que fala bem devagar? Antes de eu terminar, você já estava falando, né? Não é difícil? Nós somos acelerados. Queremos soluções rápidas. E por queremos soluções rápidas, nós queremos bênçãos rápidas. Digo a vocês, não é Bíblia, digo eu gostaria sim, se eu pudesse moldar o meu Deus, que o meu Deus, na hora que eu falasse com ele, imediatamente aparecesse, e eu pedisse e ele imediatamente me atendesse. Seria uma desgraça para a minha vida, porque 90% dos nossos pedidos são errados, né? É para nós mesmos, não é para o reino. Mas humanamente falando, quem é que não gostaria de um Deus gênio da lâmpada que atendesse todos os nossos desejos? Nós queremos sim respostas e bênçãos rápidas. Somos uma geração fast food. Nós queremos tudo muito acelerado. Irmãos, é tão interessante que uma pesquisa feita, americano faz pesquisa de tudo, né? Sabe quanto tempo, em média, né, a grande maioria da população no mundo leva para ver uma informação no seu smartphone e rolar? 1,9 segundos. Essa é a média de tempo que o ser humano dos dias atuais leva para olhar uma imagem, um vídeo, uma informação no smartphone. Não é nem 2, é 1, antes de chegar a 2 já rolou. Aí vê aquela nova imagem, 1,9 segundos, antes de 2 segundos, e vai rolando. Isso é extremamente ruim para nós, para a nossa mente, para nossas emoções. Porque cada vez que você vê uma imagem daquela, você está recebendo, nós estamos recebendo bilhões de informações diferentes que gera êxtase, gera alegria, gera prazer. E esse prazer dura apenas 1,9 segundos e nós queremos mais prazer, mais prazer, mais prazer. E isso nos enche de uma capacidade, uma incapacidade, melhor dizendo, de tolerar, de esperar resultados. Eu vi essa semana uma pesquisadora americana falando sobre a diferença dos desenhos animados de 30, 40 anos atrás, os desenhos animados de hoje. Isso serve para as famílias. Os desenhos animados da minha época, de 20 anos atrás, para trás, eram desenhos animados com muito tempo nas imagens e informações. Era muito tempo, a cena demorava muito tempo. Hoje, os desenhos animados, propositalmente, as cenas se trocam rapidamente, com cores, muito som diferente, para criar uma hipnose. E isso é extremamente prejudicial para a nossa alma e para a nossa vida espiritual e religiosa, porque isso faz com que nós venhamos a viver uma vida extremamente ansiosa, contrário totalmente à palavra do Senhor, que nos diz esperar no Senhor. Mas Deus trabalha de uma lógica completamente diferente de tudo isso que eu falei. Deus trabalha na lógica da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera e não vê. Deus trabalha na lógica da perseverança. Persevera, tenta de novo, erra, tenta de novo, persevera, até você alcançar o resultado. Paciência. E é interessante e dramático que quando você vai ver a história do Antigo Testamento, você vê ali que Moisés, quando foi chamado, eu fiquei imaginando, né, uma historinha, se eu pudesse contar sobre Moisés. Quando foi chamado, ele mata o egípcio, foge do Egito, vai, constitui família, e aí a vida dele está muito boa, e Deus se manifesta na sarça ardente, chama Moisés ali para bater um papo com ele e direcionar, mas Deus não fala tudo para Moisés. Deus não fala para ele que não seria só chegar no Egito e tudo estaria resolvido, falava uma vez, não. Foram 12 vezes que Moisés precisou ir falar com o rei Faraó.
12 negações, 12 pragas. Se for aí um cálculo de uma conversa com o rei por mês, são 12 meses. Mas pior a situação ainda, foram 40 anos que Moisés demorou para ver a terra prometida. Você acha que talvez se ele falasse para Moisés que seria esse tempo todo, como o coração de Moisés ficaria? E se Deus falar para mim e para você, seu próximo milagre vai demorar 40 anos, ou não precisa ser 40 anos. Abraão demora 25 anos para ter Isaac. Davi demora, depois que foi ungido o menino ali, foi ungido a rei, demora aproximadamente 20 anos para completar todo o seu reino ali. Em 15 anos ele assume, mas em 20 anos ele consegue reunir todos os reinos. 20 anos, irmãos. Então nós vivemos num tempo que nós precisamos nos reeducar, porque se nós não nos reeducarmos espiritualmente, nós vamos viver uma fé de ansiedade, uma fé de insatisfação, não conosco apenas, mas insatisfação com o próprio Deus. E por isso o tema desta noite é esperar no Senhor. E qual seria a razão da igreja de Cristo esperar no Senhor? Eu vou trazer 3 rapidamente. A primeira é: esperamos no Senhor porque Ele vai voltar. Nós não esperamos aquilo que não vai chegar até nós. Nós esperamos no Senhor. Apenas aquele que espera no Senhor é aquele que tem a convicção de que Ele vai voltar. A maior esperança da igreja não é um mundo melhor. Eu estou gostando, talvez alguns aqui estão gostando do governo Trump, que está aí dando uma mexida nas coisas, tentando reorganizar, mas a nossa esperança não está nos governantes deste mundo. A nossa esperança está em um Cristo que voltará. A nossa história, ela é governada por Jesus. Deus criou, cuida e governa este mundo. E a nossa história caminha para o dia que Jesus vai voltar, e nós precisamos lembrar e relembrar, porque o dia que Jesus voltar, Ele vai fazer 2 coisas importantes. Vai julgar os ímpios, aqueles que não creem em Jesus como único e suficiente Salvador, aqueles que até fazem parte de um contexto religioso, como chamados povo de Deus, como em Jerusalém, serão julgados. E estes que não creem em Jesus como único e suficiente Salvador serão condenados à morte eterna, mas não morte de acabar tudo. Será o início de um sofrimento sem fim, um sofrimento de eternidade. Mas para nós que cremos em Jesus como único e suficiente Salvador, já somos salvos, Jesus vai voltar para nos trazer paz. Uma paz que transcende todo o nosso conhecimento, uma paz que transcende toda a nossa capacidade de reflexão do que é paz. Paz que transcende a nossa capacidade. Diz 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo descerá do céu. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Tito 2,13 diz: aguardando a bendita esperança. Nossa esperança não está na política, nossa esperança não está na economia do país, nem na nossa economia, não está nos títulos, não está nos seus estudos, não está na sua formação, não está naquilo que você está fazendo nesse tempo presente. A sua esperança tem que estar em Jesus, o Cristo, em Jesus, o Salvador. Nossa esperança está no Rei que prometeu voltar, reina hoje e retornará para consumar o seu reino. Está isso em Apocalipse 11:15. Esperar no Senhor é viver com os olhos na eternidade. E aí eu pergunto para os irmãos, não precisa me responder, é só pensar. Quantas vezes este ano você pensou sobre isso? Quantas manhãs este ano você amanheceu e pensou: Deus, estou te aguardando com tanta expectativa. Se tu pudesse voltar hoje, Senhor. Em 2025, quantas vezes você parou para fazer essa reflexão e essa oração, não de súplica, mas de gratidão a Deus? Senhor, estou aguardando a tua volta, e é isso que me traz paz, porque tudo isso aqui vai passar. Jesus volta hoje. Será que eu estarei preparado se Jesus voltar hoje?
Se Jesus tivesse voltado na terça-feira às 14 horas, o que você estaria fazendo? Como é que estariam os seus negócios? Como é que estaria a sua vida? Jesus volta e volta sem avisar, assim como Nabucodonosor não avisou a invasão e a destruição de Jerusalém, Jesus volta sem te avisar. Nós estamos ouvindo os rumores, falta pouco, bem pouco para Jesus voltar. Mas Jesus quer voltar e encontrar a sua igreja preparada. Portanto, esperar no Senhor, primeiro esperamos no Senhor, porque Ele vai voltar. Em segundo lugar, esperamos vivendo uma vida para agradá-lo. Nós não esperamos no Senhor estáticos, parados. Nós não esperamos o Senhor, esperamos no Senhor em plena atividade de fé, em plena atividade de adoração, em plena atividade de louvor, em plena atividade de serviço a Ele. Diz 1 João 2,19, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto, ficasse claro que nenhum deles é dos nossos. E aí eu chamo a sua atenção e a minha. Quantos irmãos, membros de igreja, salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, têm deixado os seus ministérios, têm deixado suas igrejas, porque estão insatisfeitos com alguma coisa, e não estou aqui falando insatisfeito com teologia, porque se estiver insatisfeito com teologia, saia e procure uma igreja bíblica, mas não. Nós vemos irmãos deixando departamentos e ministério por insatisfação, porque recebeu um não, porque as coisas não aconteceram conforme ele queria. Nós batistas votamos. Eu participei de uma votação aqui na igreja alguns anos atrás, que só eu fui contra. Mas depois que eu perdi a votação, eu trabalhei a favor daquilo que venceu a votação. E é assim que o crente permanece. Nós não podemos desistir, como o apóstolo Paulo está falando aqui, sair da presença do Senhor, sair da comunidade, deixar um departamento, deixar um ministério, porque nós não estamos felizes e as coisas não estão acontecendo como nós queremos. Nós temos um chamado, e se você tem convicção que Deus te chamou para estar onde você está, fazendo o que você está fazendo, você tem que clamar ao Senhor para te fortalecer e cumprir a missão, concluir o ciclo. Não porque ficou aborrecido. Isso não vem do Senhor, não vem do Senhor esse tipo de atitude. Muito pelo contrário, principados e potestades estão soprando o tempo todo nos nossos ouvidos para que nós venhamos a desistir do ministério, desistir do departamento, desistir de pregar o evangelho, parar de orar por ele, por aquele, este não tem jeito, mas isso não é esperar no Senhor em atividade, é esperar o Senhor. Somente o verdadeiro cristão consegue passar por tribulações, esperando no Senhor, e mesmo assim viver uma vida digna para agradá-lo. Eu tive o privilégio, digo privilégio não por alegria, mas pela satisfação de aprender e acompanhar. Tive o privilégio, com o Dr. Fófano, que está aqui muitas vezes, de acompanhar irmãos pacientes terminais, crentes fiéis, e ver esses crentes fiéis adorando ao Senhor até o último momento de consciência. Nunca vi um dos nossos, no momento de doença e dores e drama, desistir do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor pela teologia bíblica que ele recebeu ou ela recebeu ao longo de sua vida. Jeremias, irmãos, ele estava numa situação terrível em sua própria vida. Porque se havia escassez na cidade, naquele povo, ele não só via a escassez, mas ele também sentia em seu próprio corpo. Se havia falta de água, falta de alimento para o povo, Jeremias estava inserido nesse contexto e para ele não havia água nem alimento. Se não havia onde se abrigar porque a cidade estava destruída, se o povo não tinha lugar para se abrigar com conforto, Jeremias também não tinha lugar para se abrigar com conforto. Mas qual é a diferença de Jeremias para muitos que desistem da fé? É que Jeremias não deixou as situações, as circunstâncias da destruição das mazelas da cidade contaminar o seu coração. Jeremias diz em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
Em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio à escassez, em meio à dor de perdas terríveis, que Jeremias perdeu entes queridos, amados, perdeu pessoas que ele amava, viu brutalidade, crueldade, injustiça, mas ele não permitiu que o mundo contaminasse o seu coração. E ele se blindou de duas formas, e é um ensinamento para mim e para você. Primeiro, ele olha para o futuro e vê: o meu Jesus voltará, e quando ele voltar, nada disso terá sentido, tudo isso vai acabar, e eu serei glorificado, e viverei eternamente em paz e na glória, na presença do Senhor. Portanto, esta perversidade, esta injustiça, essa tristeza, essa dor, esse luto que estou sentindo é passageiro, não é para sempre. Mas Jeremias fez também, juntamente com isso, olhou para o passado, para blindar o seu coração e disse: eu me lembro das bênçãos do passado. Eu me lembro que até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me protegido. Apesar das lutas, apesar das dores, apesar do sofrimento, Deus tem cuidado de mim. Jeremias volta ao passado e lembra de milagre, 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 milagre. Assim como eu e você devemos fazer esse exercício todos os dias. Porque aquele crente que vive uma vida insatisfeita com o Senhor é um crente que não é grato, é um crente que não olha para as bênçãos e milagres do Senhor, mas é um crente insaciável, é o crente que está viciado em 1,9 segundos querendo bênçãos do Senhor. E não é assim, porque Deus está te tratando, Deus está me tratando. São 40 anos, 25 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos, 1 ano, eu não sei quanto tempo Deus vai demorar para realizar os desejos do seu coração, dentro do centro da vontade dEle, mas Ele há de realizar. Mas você tem que esperar no Senhor, não passivamente, mas ativo na presença dEle. Eu não posso adorar ao Senhor só porque Ele fez cosquinha no meu coração. Eu tenho que glorificar ao Senhor nos dias bons, como fizemos nesta manhã, mas também nos dias maus, como Jeremias estava vivendo, e talvez algum de vocês estejam vivendo esta semana, esse mês, esse ano que passou. Esperar no Senhor é a confiança ativa na soberania e bondade de Deus. Esperar no Senhor é confiar plenamente nas promessas de Deus, mas esta confiança é uma confiança onde eu estou agindo a favor do reino dEle. Estou vivendo não para mim. A salvação não é mais para você apenas. A salvação é para transbordamento. Você é salvo para salvar, irmãos. Você não é salvo para guardar apenas a sua salvação no dia que a porta irá se abrir e Ele vai ter um encontro contigo. A tua salvação era para gerar salvação. Quero trazer à memória o que me dá a esperança de Jeremias, e isso revela a essência de uma fé madura. Se você é capaz de olhar para hoje, não importa o que esteja acontecendo, e dizer para Deus: eu quero trazer à memória todos os milagres, para que eu possa ser nesse domingo, pela manhã, ser fortalecido e ter esperança para vencer a segunda-feira. Terei esperança para vencer a terça-feira, terei esperança para vencer toda esta semana, este semestre, este ano eu vou vencer, porque todos os dias eu vou olhar para a frente e entender que Jesus vai voltar para me buscar a qualquer momento, e entender que até isso acontecer, eu vou estar em plena atividade, servindo a Ele, olhando para as bênçãos e milagres que Ele já derramou na minha vida, e você vai se alegrar nele. E digo novamente, a alegria do Senhor é a nossa, que nos conduz ao serviço a Ele. Essa oração de Jeremias revela uma esperança ativa, uma esperança confiante, em movimento para fazer o que tem que ser feito, agradar ao Senhor. Seu objetivo diário, o meu objetivo diário é agradar ao Senhor. E para agradar ao Senhor eu preciso obedecê-lo. E uma ordem simples e objetiva que Jesus falou é que cada um de nós na igreja precisamos indo em atividade em todos os lugares e pregar o Evangelho com a minha vida, pregar o Evangelho com os meus negócios, pregar o Evangelho com o meu ir e vir, agradando ao Senhor. É sempre bom lembrar que Deus permanece fiel, Deus é fiel, mesmo quando tudo está perdido. Quando Jeremias ali estava,
e olhava aquela cidade totalmente destruída, Deus permanecia fiel a todos aqueles que estavam ali temendo a Ele, inclusive aos que foram levados por cativo, porque aquela dor, aquele sofrimento fazia parte da fidelidade de Deus, de quebrantamento de coração para se voltar para Deus. Se você está passando por luta, se você está passando por dores, se você está passando por injustiça, se você está passando por escassez, se você está passando por um momento ruim, saiba que Deus permanece fiel a Ele e ama você e está tratando o seu coração, direcionando o seu coração, não para as coisas terrenas e temporais, mas estas dores e este sofrimento é uma grande oportunidade, tanto no passado quanto no presente na sua vida, para olhar para o Senhor, reconhecer os seus pecados, se arrepender, confessar, pedir perdão, se alinhar a Ele. Mas pastor, eu tenho uma vida santificada e estou passando por isso. Ou, mesmo Jeremias santificado passou por dores também. E ele utilizou essas dores não para fazer dessas dores uma motivação para pará-lo, mas pelo contrário, para continuar fazendo o que ele estava fazendo, pregar o evangelho firme no Senhor. Você é fiel, está passando por tribulação, permaneça firme nele, com a esperança nele, olhando para os milagres, olhando para Jesus que volta, sabendo que Deus tem cuidado de vós. Você olha para Paulo, ele encarcerado, ameaçado de morte, com sentença já pré-marcada, e ele faz grandes coisas ao Senhor, esperando no Senhor, escreve as epístolas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, em atividade para o Senhor. Permaneça em atividade ao Senhor. A fé que salva é a fé que transforma. Você é salvo e lavado pelo sangue de Jesus, diz um amém. Esta fé que te deu a vida eterna, ela te transformou. E essa transformação que Deus derramou sobre a sua vida é para impactar a vida das pessoas que estão e que fazem parte do seu núcleo social, seja familiar, seja parente, seja amigo, colegas de trabalho, no ir e vir. Portanto, peça a Deus para realizar grandes coisas, não na sua vida, mas peça a Deus para realizar grandes coisas através dele. Peça a Deus para realizar grandes coisas para Ele, por Ele. E quando você volta o seu coração, como Jeremias, que ali não orava para ter casa nova, Jeremias não olhava para ter comida e alimento para ele, não estava muito preocupado com isso. Jeremias pede misericórdia para aqueles que estavam ali, para a própria nação, para o povo. Jeremias estava pedindo por ele, através dele e para ele. Este é o sentido da sua vida. Ao invés de amanhecer todas as manhãs pensando em si, pense nele. Pense o que eu posso fazer para ti, Senhor, para te agradar neste dia. E a palavra do Senhor é fiel e ela diz que quando você se dedica ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a sua alma, as demais coisas lhe serão acrescentadas. É bênção do Senhor sobre a sua vida. Experimente ser verdadeiramente usado por Deus este ano. Entregue os seus caminhos ao Senhor e certamente o mais Ele fará na sua vida e através da sua vida. Deus não nos salvou apenas do inferno, Deus nos salva para a sua glória. Salvar do inferno é uma coisa, mas Ele nos salva para a sua glória. E nós iremos glorificá-lo, para servi-lo, para adorá-lo, para obedecê-lo. Esperar em Deus é viver cada dia perguntando: isso glorifica o meu Senhor? A sua luz glorifica o Senhor? A sua água encanada glorifica o Senhor? Os seus negócios durante a semana glorificam ao Senhor? Honram ao Senhor? O que você vende glorifica o Senhor ou tem alguma maracutaia? O que você compra glorifica o Senhor? Tudo que nós fazemos, do amanhecer ao anoitecer, do anoitecer ao amanhecer, tem que glorificar ao Senhor. Ai de mim, ai de você que quando Jesus voltar, alguma coisa se não estiver glorificando ao Senhor. Portanto, este ano é tempo de nos purificarmos,
de nos santificarmos. E se você, ao pensar rapidamente sobre tudo que você tem feito, todos os seus negócios, e você perceber que existe alguma coisa equivocada, é tempo de acertar, porque Jeremias pregou durante 40 anos para o povo de Deus, e o povo não ouviu, não quis obedecer, e pagou um preço muito caro. Portanto, o Espírito Santo está falando para você nesta manhã: santifica-te, santifica a tua vida em todos os sentidos, santifica os teus negócios, santifica absolutamente tudo, porque quando Ele voltar, Ele vai verificar tudo que você está fazendo. Esperar no Senhor, por último, é esperarmos confiando na sua bondade soberana. Jeremias estava no caos, nós vivemos nesse mundo de caos, mas eu preciso confiar, servindo a Ele, mas confiar que Ele é bom, confiar em Deus que Ele é misericordioso, confiar em Deus que Ele está cuidando de mim, confiar que Ele está cuidando de você, confiar que Ele está cuidando da sua família, confiar que Ele está cuidando dos seus filhos. Ah, mas meus filhos estão fora do Evangelho. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Confiar que Deus vai trazer um bom casamento para os seus filhos. Confiar que Deus vai cuidar de todas as coisas. Eu preciso confiar nele. Porque se eu não confiar nele, o que será de mim, irmãos? O que será de você? Que vida é essa que nós crentes teremos se nós não verdadeiramente confiarmos que Ele volta? Confiarmos que até Ele voltar, Ele vai nos levar a servi-lo, mas nesse serviço, cada dia Ele vai cuidar dos mínimos detalhes. E quando você parar para pensar, mesmo você que sentiu dores em 2025, você vai perceber que Ele cuidou de você. Todos os dias, em todos os momentos, sem exceção, Deus cuidou de você, Deus tem cuidado da igreja dele e sempre cuidará até que Ele volte. Todas as coisas, diz a palavra de Deus em Romanos 28, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu liguei para o Rodrigo ontem, Rodrigo da Miriam, do Ministério de Famílias, o meu máximo. Ele sofreu um acidente em dezembro, quebrou o pé e está se recuperando em casa, engessado. Ele falou para mim, já se passaram 31, 32 dias. E aí na conversa ele falou: Dial, mas está sendo bom, porque meu filho está de férias, eu estou aqui 24 horas com ele cuidando de mim, Miriam vai cuidar das coisas do trabalho, mas está sendo bom, apesar do sofrimento, está sendo bom. Bom é o Senhor para cada um de nós, quando nós temos um coração disposto a olhar para a bondade de Deus e não para a nossa perversidade e maldade. A cruz de Jesus prova que Deus pode usar o maior mal para produzir o maior bem. Aqueles que olharam para o Filho de Deus na cruz do Calvário e falaram: acabou, essa seita do caminho acabou, o mal que tentaram fazer contra o Filho de Deus, Jesus na cruz, se torna o bem para todos nós, e glória a Deus por isso. Ele entregou o próprio Filho por nós, e por isso eu e você e a igreja do Senhor pode confiar, um Deus que entrega o seu próprio Filho para nos salvar, o que mais Ele não faria por nós? Bondade, misericórdia, graça, Ele derrama sobre a sua vida e a vida da igreja todos os dias. E eu preciso dizer: Senhor, obrigado pela sua graça, misericórdia e bondade todos os dias, mesmo que eu não perceba, mesmo que não veja, não porque ela não existe, mas porque meu coração muitas vezes está trancado, estou cego para o Senhor. O Salmos 37 diz, versículo 5, e aí eu concluo: entrega é entregar. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Confia nele e o mais Ele vai fazer pela sua vida. Eu só preciso crer piamente, sem duvidar que Ele volta para me buscar. Só preciso olhar para as circunstâncias e não deixar que as circunstâncias entrem no meu coração e façam morada. E para isso eu preciso me blindar, olhar para os milagres do passado e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. E olhar para o futuro e dizer: Senhor, não importa o que aconteça um dia, tudo isso vai passar. E até passar eu vou trabalhar e servir ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele nesta manhã.
Confia nele neste domingo. Confie plenamente, entregue, se santifique, busque ao Senhor. Veja, faça como Davi: Senhor, esquadrinhe o meu coração. Vê se há algo mal, Senhor, que está impedindo os meus olhos espirituais enxergar a tua glória. Vê se há alguma maldade no meu coração que está impedindo eu enxergar o teu amor. Vê se há alguma maldade no meu coração que está impedindo eu enxergar a tua misericórdia, a tua graça todos os dias sobre a minha vida, porque não é Ele que não está atuando na sua vida. Muitas vezes é os olhos que estão cegos, os ouvidos que estão surdos, os lábios que não glorificam, só querem bênçãos, mas esquecem de adorar ao Senhor, mesmo quando Jerusalém está destruída. O mundo é o caos e permanecerá cada vez pior para Jesus voltar. Estamos preparando o mundo, Jesus está preparando o mundo para a sua volta, e preparar o mundo para a volta significa que vai piorar, mas Deus está com você todos os dias, é promessa dele. Jesus está com você e com tua casa todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, espere no Senhor, porque Ele vai voltar. Esperamos vivendo para agradá-lo, para obedecê-lo, para servi-lo. Esperamos confiando na sua bondade soberana, infinita, para todo sempre. Amém. Mas que Deus nos abençoe e que nesta manhã o Espírito Santo possa falar e continuar falando ao seu coração, para que você, como igreja de Cristo, se santifique cada vez mais, para seus olhos espirituais se abrirem e poderem ver a glória de Deus, para que seus ouvidos possam ouvir a voz de Deus, para que seus lábios possam proclamar o evangelho de arrependimento e fé, para que seu coração tenha um desejo profundo de olhar para as Escrituras sagradas e ouvir Deus falando ao seu coração até que Ele volte.